Pois é, pessoal, 40 bilhões chegou aí, parece, né, essa dívida aí das lojas americanas. Cara, como que pode acontecer um negócio desse? Ainda mais uma coisa que não tava ali nos relatórios, que não tava na DRE, né, do no demonstrativo de resultados da loja. Cara, é bizarro isso daí. Então eu resolvi gravar um vídeo. Eu sei que essa notícia já passou, já teve o hype e tudo mais, mas eu precisei gravar esse vídeo para vocês, porque é de interesse você saber o que fazer quando acontece uma coisa desse tipo, quando a gente recebe uma notícia totalmente inesperada. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse conteúdo com quem precisa dessa informação. Meu nome é Bruno, aqui no Inverte Financeiro eu falo sobre ações, dividendos, renda passiva, bolsa de valores, liberdade financeira. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí um pouco sobre o caso das lojas americanas. Pois é, pessoal, tô com os dados aqui, né? Eu fiz umas anotações pra gente ver esse vídeo e, cara, o negócio é o seguinte: as lojas americanas estão com uma dívida de mais de 40 bilhões e, assim, quando acontece uma coisa dessas, não é bom pra ninguém, tá? Não é bom para os investidores, não é bom para quem participa do mercado, não é bom para as companhias, para as empresas que fazem parte, no caso do varejo, né? Cara, não é bom para ninguém. Então, desde já, eu falo aqui como investidor e como também tivesse na pele ali dos empresários, que realmente isso daí não é bom, tá? Isso cria uma vista errada sobre o que é o negócio, sobre o que é a bolsa, sobre o que são as grandes empresas. Então, de verdade, eu quero falar que isso não é bom. E quando eu soube disso, eu fiquei até um pouco triste. Falei, putz, cara, de novo, antes foi IRB, aí Americanas, aí parece que agora também tem Ambev falando que tá devendo um monte de coisa. Putz, cara, é difícil, viu? É difícil, porque a gente não tem essas informações na nossa mão. O que a gente tem são as informações dos relatórios, dos trimestres, né? Inclusive, pessoal, quero aqui abrir um adendo, todas as empresas da Bolsa, elas sofrem auditorias. Elas são obrigadas a prestar relatórios, né, trimestralmente para os acionistas, para os sócios, para os investidores. E esses relatórios sofrem auditorias, tá? Então, tudo que está ali passa por uma peneira. E é muito estranho a gente ver isso acontecer, porque como é que passou uma coisa, que eu já vou explicar para vocês o que aconteceu, sem que a auditoria tivesse visto. Então, assim, aí você fala assim, poxa, é por isso que eu não invisto em bolsa. Mas, cara, se você for pensar assim, você não faz nada da vida. Porque você tem que partir do conceito e do preceito que aquilo é confiável, já que existe uma auditoria para fazer aquilo. A gente se questiona um pouco a veracidade, né, dessas auditorias, mas a gente não tem muito o que fazer. A gente fica meio às cegas. E aí, cara, é complicado, é bem complicado. Eu invisto na Via Varejo, que é do setor de varejo. Tô levando aí uma paulada, né? Sei lá, eu devo estar com uns 60% negativo aí na ação. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, só falando das minhas ações que estão em negativo, mas vamos falar de Americanas agora, vamos focar aqui nas lojas americanas. Então, pessoal, falando um pouco das lojas americanas, a gente entende o quê? Qual é o business, né, das lojas americanas? Cara, ela vende de tudo. Ela vende produto eletrônico, ela vende produto cama, mesa e banho, ela vende de tudo. Se você já foi numa das lojas americanas, você vê que você encontra de tudo nela, né? Só que ela cresceu muito no digital. E o que acontece com o mercado digital? Muito dos produtos que ela vende não são delas. Às vezes eu tenho uma loja, sou representante de alguma coisa que eu importo de fora e eu posso anunciar esse produto nas lojas americanas. Ela vai vender para mim, ela cobra uma taxa por ela ter uma visibilidade muito maior do que a minha lojinha ali do bairro. Ela vai fazer esse intermédio entre eu, que sou o vendedor, e o comprador final. Então, ela cresceu muito nisso daí, né? E essa operação, ela dura em média ali, para ela pagar esses fornecedores de 60 a 90 dias, tá? Então, ela tem esses fornecedores, ela faz esse intermédio de pegar de um lado e vender para o outro, e aí é que tá o business. O que ela faz? Ela tem uma dívida que ela tem de 60 a 90 dias para pagar em média dos fornecedores. O que ela fez, né? O que a maioria desses lojistas eles fazem? Como a margem é muito baixa, a margem do varejo é baixa, né? A margem de ganho, de lucro, eles tentam encurtar essa dívida e pagar o mais rápido possível. Fazendo o quê? Pedindo empréstimos de banco. Então, a Americanas, ela pega o empréstimo do banco, já paga o fornecedor, já vende, pega a diferença e coloca no bolso. Bem resumido aqui, dizendo o que ela faz, é isso. Então ela não tem dívida com o fornecedor, porque a dívida do fornecedor está paga. Ela tem dívida, realmente, são com os bancos. Então quem são os credores, né? Quem é que entra com o na reta, podemos dizer assim, para ficar bem claro? São os bancos.
os grandes bancos. Por isso, eu não sei se você percebeu, o Banco Bradesco teve uma queda aí na sua cotação, né? Por causa dos resultados do quarto trimestre. Porque o que acontece? O Bradesco deu quase 5 bilhões aí de empréstimo para lojas americanas. E acontece que o quê? Acontece que o Bradesco falou assim, cara, coloca tudo no PDD isso daí. Coloca tudo como se já tivesse perdido. Então o nosso lucro que ia ser 6, hoje vai ser 1 ponto alguma coisa. Infelizmente, é isso que acontece quando você tem uma indisponibilidade, né? No caso agora, como aconteceu com as lojas americanas. E aí, pessoal, uns dados importantes aqui das lojas americanas é o seguinte, o patrimônio líquido hoje das lojas americanas varia ali de 14 a 15 bilhões. Só que é o seguinte, a dívida está em 40. Então o que acontece? Acontece que nem se vender tudo, né, pelo valor que vale hoje, a Lojas Americanas consegue pagar essa dívida, porque é quase 4 vezes mais do que vale a própria loja. Então é complicado. E aí a empresa entrou em recuperação judicial, é uma manobra que as empresas fazem. Para quê? Para deixar de pagar os credores, para deixar de cumprir com o que tem que cumprir, para colocar a casa em ordem. E nesse meio tempo, temos 3 grandes investidores que tem ali em média 27%, né, das lojas americanas, que são o Jorge Paulo Lema, o Marcel Telles e o Beto Sucupira. Na verdade, eles têm mais de 29%, né, das lojas americanas. E o patrimônio deles, somados, dá em torno de 180 bilhões. Então, assim, os caras têm dinheiro. Vai ali, né, pô, de 40 bi, vai fazer uma falta. Mas tem como eles reverter isso daí. É só querer, é só botar a mão na massa. É só fazer o que tem que ser feito. E dá para reverter essa situação. É óbvio, isso não é uma coisa que vai ser resolvido do dia para a noite. E aí o que acontece? Acontece que se você tem ações das lojas americanas ou se você estava pensando em investir, não vou dizer que não seria o momento ideal, porque realmente esses momentos você vai pegar muito descontado. Mas você tem que ter muito cuidado com o que você vai fazer, tá? Então, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Analise bem a situação e faça a sua análise e decida se você vai investir ou não em lojas americanas, tá? E só para você ter uma ideia, olha só, né? O Bradesco emprestou 4,8 bi, o Santander emprestou 3,7, o Itaú 3,4, o Safra 2,5, o BTG 2, o Banco do Brasil 1,3, o Daicoval 600 milhões e o BV, né, 400 milhões. Cara, o negócio é o seguinte, é uma dívida grande aí que as lojas americanas vai ter que arcar, tá? E aí, pessoal, o que aconteceu com essa dívida, né? Os bancos, a maioria deles aceitou rolar essa dívida. O problema é entregar uma solução. A recuperação judicial trava todos os bens, trava tudo, e inclusive as dívidas, para que se crie uma estratégia, para que se desenvolva um plano estratégico para a empresa sair dessas condições. Então, essa dívida que eles tinham do banco, eles não colocavam no balanço. E não tinha isso como dívida, ou seja, é como se essa dívida não existisse. E aí quando o CEO, o último CEO que as lojas americanas teve, que descobriu que as lojas americanas não estavam lançando essa dívida no balanço, e aí foi que do nada apareceu esse rombo de 40 bi. Então, de verdade, não sei o que vai acontecer. Muito cuidado com os investimentos aí, se você tem, ou se você pretendia ter, ou se você recém comprou lojas americanas. Entenda que é uma situação um pouco complicada, mas que dá para resolver. Só vai precisar de tempo, estratégia e de paciência aí para que se resolva. Até porque a Lojas Americanas é uma grande loja e olha o quantos bancos, todos os bancos aqui, né, do varejo, ela ia afetar. Então, assim, eu acho que não quebra, eu acho que não vem à falência, mas é uma situação bem complicada, é uma situação que deixa um pouco manchado ali a empresa, mas que dá para resolver, que se for colocado um plano estratégico, os 3 grandes empresários conseguem sair dessa roubada que aconteceu, né? Pessoal, esse vídeo é um pouco atípico, eu costumo não falar sobre isso, mas eu resolvi trazer para você entender um pouco sobre o que está acontecendo com as lojas americanas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha entendido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixa seu comentário e de coração, muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.